Bom, então vamos começar. Eu escolhi um assunto aqui, né? Análise combinatória, né? Que é um assunto que geralmente a galera tem um pouco de dificuldade. E aí, com essa aula aqui, eu espero que você consiga aí marcar uns itens de forma bem tranquila, beleza? Começando aqui pelo princípio fundamental da contagem. Galera, esse é o princípio mais importante da análise combinatória. Basicamente, o que fala esse princípio? Imagine que a gente tem um conjunto A composto por m elementos. Uma quantidade, por exemplo, 5 elementos, 10 elementos, 7 elementos. Número de elementos do conjunto A igual a m, beleza? Aí eu tenho um outro conjunto, um conjunto B, composto aqui por n elementos, tá? Então, número de elementos do conjunto B igual a n. Aí o que eu quero? Eu quero selecionar um elemento do conjunto A e um elemento do conjunto B. Então, selecionando um de A e um de B, eu monto pares dessa forma AB, ok? E aí a ideia é quantos pares dessa forma AB a gente consegue montar, ou seja, com um elemento de A e um elemento de B. Basta multiplicar essas quantidades m vezes n, certo? Então, de uma forma mais fácil, agora colocando os valores para você entender como isso funciona. O nosso exemplo aqui. Uma pessoa possui 6 calças e 10 camisas para ir trabalhar. Quantos conjuntos compostos por uma dessas calças e uma dessas camisas são possíveis de serem formados? Ok? Então, acompanha comigo aqui na telinha aqui que a gente vai escrever. Olha só. Pegar aqui um azulzinho. Uma pessoa possui 6 calças e 10 camisas, ok? Então imagine que o primeiro conjunto, que é o conjunto A, ele é composto por m elementos. Esse conjunto aqui com calças é composto por 6 elementos. E o outro conjunto B é um conjunto composto por n elementos. Então aqui esse n aqui está sendo igual a 10. O número de pares ordenados da forma A e BJ, pessoal, é m vezes n. Então quer dizer que para a gente descobrir o número de pares de calça e camisa que a gente consegue montar aqui um conjunto composto por uma dessas calças e uma dessas camisas é 6 vezes 10, que é igual a 60. Ok? Então volta aqui para a gente aqui, ó. Então, resolução. Número de calças 6, que seria o valor n, beleza? E o número de camisas 10, que seria esse valor nzinho. Aí eu quero selecionar um elemento desse conjunto e um elemento desse outro conjunto. Pelo princípio fundamental da contagem, basta multiplicar essas quantidades, beleza? 6 vezes 10, 60 possibilidades. Certinho? Beleza? Agora é o seguinte, aqui a gente tem a parte teórica, a gente tem um exemplo aqui, agora a gente vai fazer uma questão do NB. Vamos lá, questão do NB. Para ir de um acampamento A para um acampamento B, pode colocar na telinha aqui, beleza, isso. Para ir de um acampamento A para um acampamento B, um escoteiro dispõe de 4 trilhas diferentes, enquanto para ir de B a C existem 6 trilhas distintas. Qualquer trajeto de A até C ou vice-versa passa necessariamente por B. Com base nisso, julgue os itens abaixo. Pessoal, primeira coisa que seria legal fazer aqui é montar mais ou menos um esboço dessa situação, uma figura, algo que possa representá-la e ficar mais fácil a interpretação. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui um acampamento A, eu tenho um B, eu tenho um C, beleza? Aí o que acontece aqui? Olha só, do A para o B, pessoal, são 4 trilhas diferentes. De A para B, são 4 trilhas. Então, coloca aqui, ó, 1, 2, 3, 4, beleza? Enquanto que para ir de B até C, nós temos 6 trilhas distintas. Então, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então, vamos ver o que ele está pedindo aqui no item 1. Se um escoteiro pretende ir de A até C e voltar a A sem utilizar no percurso da volta qualquer trecho do trajeto utilizado na ida, então ele dispõe de 360 maneiras distintas de fazer esse percurso. Então vamos lá, galera, resolvendo aqui essa questão, olha só. Aqui, de A para B, ele tem necessariamente 4 caminhos distintos, beleza? Então, aqui de A para B são 4 caminhos distintos, certo?
Aí eu quero ir de A até C. Então, vamos lá. De B para C, pessoal, nós temos 6 caminhos distintos. Ok? Para cada elemento de A para B, eu tenho 6 possibilidades. De B para C, a gente aplica o princípio fundamental da contagem. Então, até agora, quantos caminhos distintos nós vamos ter? 4 vezes 6. Beleza? Só que agora, pessoal, a gente vai voltar até A, sem utilizar no percurso de volta qualquer trecho do trajeto utilizado na ida. Então, olha só, na volta, pessoal, eu não tenho mais 6 possibilidades, não. Na volta, agora, nós vamos ter 5 possibilidades, ok? Porque eu não posso utilizar o mesmo trajeto utilizado na ida. De B para A, pessoal, no início eram 4 possibilidades. Se eu não posso repetir o trajeto utilizado na ida, agora são 3 possibilidades, ok? Bom, então o total aqui nós vamos ter 360, resultado dessa multiplicação, dá exatamente o que o item está perguntando aqui, né? Portanto, esse item está correto, beleza? Ok? Então, vamos lá, volta aqui na telinha aqui comigo. Isso, beleza. Olha só então, galera, a ideia é o seguinte, eu quero sair de A para C e voltar para o A, sem utilizar na volta qualquer trecho utilizado na ida. Então vamos lá, olha só. De A para B eu disponho de 4 caminhos distintos, tá aqui. De B para C eu disponho de 6 caminhos distintos, tá aqui, ok? Só que na volta eu não tenho mais essas 6 possibilidades, eu tenho apenas 5 porque uma já foi utilizada, então eu coloco 5 possibilidades. Daqui para cá eu não tenho mais 4 porque uma já foi utilizada na ida. Então agora eu tenho apenas 3 possibilidades. Então esse produto aqui fecha em 360, que é justamente o que o item está perguntando. Beleza? Ok? Então veja que foi aplicado aqui o princípio fundamental da contagem. Para cada quantidade aqui eu tenho outra M, aqui M, aqui N, o total de possibilidades M vezes N. Beleza? Mais um, olha só, mais um item disso daí, ó. Vamos lá, acompanha comigo aqui na tela agora. Para ir do acampamento A para o B, 4 trilhas, de B para C, 6. Então, novamente, vamos fazer aqui, né, um esboço do que está acontecendo. Então, de A para B, eu disponho de 4. Então, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4. De B para C, a gente dispõe de 6. Vamos colocar as 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Vamos lá. Item 2. Se o escoteiro deseja fazer o percurso de ida e volta de A a C, podendo repetir na volta a mesma trilha entre B e C usada na ida, mas não a trilha usada para ir de A a B. Então, o número possível de tais trajetos é 576. Então, vamos lá, pessoal. Olha só, ida e volta de A para C, certo? Só que ele pode repetir na volta a trilha entre B e C usada na ida, mas não a trilha de A a B. Então vamos lá, galera. De A para B nós temos 4 possibilidades, ok? De B para C nós temos 6 possibilidades, certinho? Podemos repetir na volta entre B e C. Então, se eu posso repetir na volta, então eu multiplico isso daqui por 6. Ok? Que aí eu estou repetindo aqui na volta. Tá certo? Pessoal, mas não a trilha de A para B. Ok? Então, de A para B, ó, de C para B eu posso repetir 6. De B para A eu não posso repetir. Então, eu tenho que multiplicar isso por 3. Ok? Então, acompanhe que 4 possibilidades de A para B, 6 possibilidades de B para C, 6 possibilidades de C para B, porque a gente pode repetir o que foi feito na ida. Desculpe. E de B para A, 3, porque a gente não pode repetir. Beleza? Pessoal, esse produto aqui, ele é diferente de 576, ok? Logo, esse item aqui vai ficar errado. Esse 576 aqui, pessoal, ele vai ocorrer se você pegar 4 vezes 6 vezes 6 vezes 4. Ou seja,
Se você não tivesse lido essa parte aqui, ó, mas não a trilha de A para B, você teria chegado ao resultado que o item está propondo aí, beleza? Ok? Então, se tivesse feito esse caminho aqui, você teria chegado ao resultado 576, beleza? Ok? Vamos para o item 3 agora, mesma questão. Numerando as trilhas de B para C de 1 a 6, existem exatamente 72 trilhas distintas para o escoteiro ir de A para C e voltar para B sem repetir na volta a mesma paridade usada na ida. Ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui A, B, C. Um, dois, três, quatro caminhos. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou botar uma aqui em cima. Pessoal, só que agora é o seguinte, ó. De B para C, ele vai numerar aqui essa trilha. Então, nós vamos numerar aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Ok? Aí ele fala, existem exatamente 72 trilhas distintas para que ele vá de A para C e volte para B. Olha só, galera, o que vai acontecer, ó. Vai de A para C e volta para B. Sem repetir na volta a mesma paridade usada na ida. Então, vamos lá. De A para B, nós temos 4 possibilidades, ok? De B para C, nós temos 6 possibilidades. Mas atenção, eu quero que ele vá de A para C e volte para B sem repetir na volta a mesma paridade utilizada na ida. Pessoal, a paridade, né, é a qualidade do número ser par ou ímpar, tudo bem? Então, por exemplo, se for escolhido aqui o número 5, então quer dizer que eu escolhi uma trilha de característica ímpar, né? Com número ímpar, 5 é ímpar. Pessoal, se a gente escolhe 5, quantos caminhos a gente vai ter aqui, então, de C para B? Se a gente escolhe o 5, eu não posso escolher mais o ímpar. Então, a gente só vai ter disponível os pares 2, 4 e 6. Então, na volta, pessoal, quando a gente escolhe qualquer trilha de B a C na ida, na volta eu não posso repetir a mesma paridade. Então, se eu tiver escolhido, por exemplo, o ímpar, eu só vou ter 3 possibilidades, que são os pares. Isso ocorre também de forma análoga se a gente tivesse escolhido um par de B para C, ok? Esse produto aqui dá exatamente 72. Então, vai fazer com que esse item aqui fique correto. Então, numerando as trilhas de B para C de 1 a 6, existem exatamente 72 trilhas distintas de fato. Beleza? Vamos lá, acompanha aqui comigo na telinha. Beleza? Então, galera, esse aqui, daqui para cá, 4 possibilidades. Daqui para cá, 6 possibilidades. 4 vezes 6 até agora, beleza? Só que ele fala que na volta eu não posso repetir a paridade da trilha utilizada na ida. Então, olha só, se na ida eu escolhi uma trilha ímpar, na volta eu só posso escolher par. Aí eu teria a trilha de número 2, 4 e 6. Eu teria apenas 3 possibilidades. Veja aqui, se a gente tivesse escolhido na ida uma trilha de número par, por exemplo, o número 2, na volta o que a gente teria? A gente teria apenas trilha de número ímpar. Então eu escolhi 2, então na volta eu só teria o 1, 3 e o 5. 3 possibilidades também, ok? Bom, então pessoal, com isso daqui a gente fecha aqui o princípio fundamental da contagem. Esse princípio ele é o mais importante da análise combinatória. Se você tiver dificuldade em alguma questão, sugiro que você tente aplicar primeiramente isso daqui. Beleza? Ok? Vamos lá, galera. Agora aqui, casos de permutação, né? Permutar é trocar de posição, trocar de lugar, ok? Gerando uma nova configuração, né? Permutação de n elementos é dado por n fatorial, né? Como que isso funciona? Então, nada melhor do que testar aqui num exemplo, calcular os anagramas da palavra UNB, beleza? Então vamos lá. O UNB, pessoal, tem 3 letrinhas, não é isso? Eu quero calcular a quantidade de anagramas, são as permutações, são as trocas das letras que originam uma nova palavra. Atenção, quando a gente fala anagrama, essa palavra pode ter um significado ou não, beleza? Ok? Então vamos lá. Calcule o número de anagramas da palavra UNB. Acompanha aqui comigo na telinha, vamos lá.
Pessoal, o NB. Palavra NB, nós temos aqui 3 letras. Tá certo? Então, o que a gente pode pensar? A gente pode fazer o seguinte raciocínio. Eu tenho 3 letras, então são 3 posições, certo? Na primeira posição, pessoal, eu posso colocar, por exemplo, o U, o N e o B. Então, aqui na primeira posição, nós temos 3 possibilidades, certo? E suponha que você escolheu uma delas. Por exemplo, você escolheu a letrinha B, beleza? Então, na segunda opção, pessoal, a gente não tem mais B, a gente só tem U e N. Então, para a segunda posição, pessoal, nós vamos ter exatamente 2 possibilidades, ok? Como é o princípio fundamental da contagem, vamos multiplicar esses resultados. Eu escolho, por exemplo, aqui U. Então, pessoal, na última posição, a gente vai ter apenas a letrinha N. Ou seja, nós vamos ter apenas uma única possibilidade. Então, a permutação, né, de 3 elementos vai ser 3 fatorial, ok? Bom, se você multiplicar 3 vezes 2 vezes 1, você vai achar 6. Ok? Então, perceba, permutação de N elementos, N fatorial, né? N fatorial, certo? Seria aqui, no caso, 3 elementos, 3 fatorial. Beleza? Ok? Bom, vamos para o próximo exemplo aqui. Agora, eu quero o número de anagramas da palavra Enem. Pessoal, qual vai ser o problema, né? O problema agora é que eu tenho 2 letras iguais. Eu tenho 2 letras iguais a E, ok? Então, o que isso vai acarretar? Não dá simplesmente para a gente chegar aqui e fazer uma permutação de 4 elementos. Falar, olha, isso daqui vai ser 4 fatorial. Por que isso não ocorre, pessoal? Por que não dá para fazer diretão assim? Porque quando esse E troca de lugar com esse outro E, isso não gera um novo caso. É exatamente a mesma palavra. Troque aí que você vai ver que vai continuar dando Enem. Ok? Então, quando a gente quer desprezar a ordem dessas 2 letrinhas, a gente aplica um princípio chamado princípio do desprezo da ordem. Viu aí que eu treinei a caligrafia? Princípio do desprezo da ordem. Pessoal, como é que funciona esse princípio do desprezo da ordem? Eu quero desprezar a ordem aqui de 2 elementos, de 2 letras. Bom, se eu troco o E de lugar com E, pessoal, isso gera uma troca de 2 elementos, eu gero uma permutação de 2. Então, não basta fazer essa permutação de 4 elementos. Por quê? Porque quando eu troco o E de lugar com E, eu estou contando um novo caso que não existe. Quantas vezes a mais a gente está contando esse novo caso? 2 vezes a mais, porque a troca de 2 elementos é 2 fatorial. Então não basta fazer só a permutação de 4, a gente tem que pegar a permutação de 4 e dividir pela permutação de 2, ok? Então o número de anagramas dessa palavrinha aí vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 2 fatorial, ok? Então se a gente simplifica aqui, isso vai dar 4 vezes 3. Certo? Então, esse é o princípio do desprezo da ordem. Pessoal, para entender bem a análise combinatória, esse princípio ele é importantíssimo. É ele que vai diferenciar ali na frente o arranjo da combinação. Beleza? É o princípio do desprezo da ordem. Quer desprezar a ordem de 2 elementos, divida pela permutação de 2. Quer desprezar a ordem de 3 elementos, divida pela permutação de 3. Quer desprezar a ordem de 5 elementos, divida pela permutação de 5. Beleza? Então vem aqui comigo aqui, para a gente fechar essa parte. Então vamos lá, galerinha. Então, permutação de 3 letrinhas. Aqui tinha 3 possibilidades, escolhi uma, ficaram 2, escolhi mais uma, ficou apenas uma, 3 fatorial, 6 possibilidades, beleza? Agora, se a gente tiver uma letrinha repetida, não basta só fazer a permutação dessa quantidade total de elementos, ok? Nós devemos, de fato, dividir também pela troca desses 2 elementos que aparecem aqui. Eu divido pela troca de 2, eu divido por 2 fatorial. Pessoal, é assim que vocês vão proceder, beleza? Então, quero desprezar a ordem de 5 elementos. Tem 5 letras repetidas. Divida pela permutação de 5, tá certo? Ok? Belezinha? Ok, então vamos aplicar esses conhecimentos, não é verdade? Então, tem uma questãozinha aqui
da UNB, ok? Para a gente verificar essa situação. Solta aí na telinha. Aproveitando aqui, tomando uma água, tá, pessoal? Aproveitar e fazer a propaganda aqui, ó. Você já tem aqui, eu vou aproximar. Olha a garrafinha da aprovação da Academia das Específicas, beleza? Nosso parceiro aqui do Partiu Enem, ok? Aqui em Brasília, todas as específicas: matemática, física, química, português, humanidades, biologia, ok? E aí, vamos fazer a questãozinha? Agora propaganda feita, né? Vamos lá. Galera, em um tabuleiro quadrado de 5 por 5, mostrado na figura 1, deseja-se ir do quadrado superior esquerdo ao quadrado direito inferior. Beleza? Somente são permitidos os movimentos horizontal, vertical, diagonal, conforme ilustrado na figura 2. Então, na figurinha 2 aqui, ó, olha só, nessa figurinha ele está te indicando como é que funcionam os movimentos. Com base nessa situação e com auxílio dos princípios da análise combinatória, julgue os itens que se seguem. Item 1. Se forem utilizados somente movimentos horizontais e verticais, então o número de percursos possíveis é igual a 70. Olha só, pessoal, ele quer que a gente utilize movimentos horizontais e verticais, ok? Esse aqui a gente desconsidera, tá certo? Aí ele está perguntando a quantidade de percursos possíveis. Primeiro, então, vamos fazer um exemplo. Lembra lá que a gente fez naquela primeira questãozinha, né? Montar os percursos de A até C. Então, monte aqui um exemplo. Vamos lá. Horizontal e vertical. Então, por exemplo, eu posso vir aqui na horizontal 1, 2, 3 vezes, não é verdade? Saindo aqui de... né? Tem mais uma. Então, parte aqui do esquerdo superior. Então, com 4 caminhos aqui, a gente chega até essa ponta, né? E para chegar ao direito inferior, 1, 2, 3, 4 também, né? Ok? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Na verdade, isso é um exemplo. A gente pode montar uma outra aqui. Vou fazer aqui de amarelinho. Ó, a gente pode montar esse aqui de amarelinho. 3 aqui na vertical. 2 na horizontal, mais 1 na vertical, mais 1 na horizontal, até chegar, ok? Perceba que independente do caminho escolhido, pessoal, independente do caminho escolhido, nós vamos ter necessariamente 3 movimentos na horizontal, 4, né? Contando ali dá 4, né? Então, 1, 2, 3, 4, isso. E nós temos exatamente quantos na verticais aqui? 1, 2, 3, 4 também. Então, vertical, 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 vertical. Beleza? Então, independente do caminho escolhido, se a gente tiver possibilidades apenas de movimentos na horizontal e vertical, necessariamente nós vamos ter que proceder em 4 movimentos horizontais e 4 movimentos verticais. Beleza? Ok? Galera, eu quero saber o número de percursos possíveis. Ok? Verifique se a gente ficar trocando essas letrinhas, né? A gente gera novos casos. Por exemplo, isso daqui é um novo caso, né? Ou seja, se a gente desenhar isso daqui na figura 1, gera uma nova configuração. Então, como é que a gente calcula aqui total de possibilidades? Vamos lá. Quantas letrinhas nós temos aqui? 8, né? 4 Hs e 4 Vs. Então, se a gente quer trocar de lugar esses 8 elementos, se a gente quer trocar de lugar 8 letras, a gente vai fazer uma permutação de 8, beleza? Só que olha só, galera, quando a gente pega aqui e troca, por exemplo, V de lugar com V, isso não altera em nada, né? Isso não altera em nada. Então, nós temos repetições. Repetições de quantos aqui? De 4 Hs e 4 Vs. Então, lembra do princípio do desprezo da ordem? O que a gente faz quando a gente quer desprezar a ordem de uma quantidade de elementos? A gente divide pela permutação desses elementos. Então, eu quero desprezar a ordem de 4 Hs, então divida pela permutação de 4. Eu quero desprezar a ordem de 4 Vs, então divida pela permutação dos 4 Vs. Ok? Sugestão quando você abrir aqui esses fatoriais, ok? Por exemplo, permutação de 8, 8 fatorial. Não precisa ser do 8 até o número 1, certo? Você pode fazer 8, 7, 6, 5, 4 fatorial. Por quê? Porque esse permutação aqui de 4, ó,
já é 4 fatorial. E esse outro você abre. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Uma dica aí legal, viu? Para todo mundo for fazer a provinha do Enem, ok? Prova sem calculadora, a gente tenta fazer dessa forma aqui, ó. Abrimos a permutação maior até ela chegar no maior resultado lá de baixo, para justamente a gente simplificar aqui com mais tranquilidade. Então, vamos pegar aqui, fazer uma simplificação. Eu vou cortar aqui 4 fatorial com 4 fatorial. Ó, 4 com 2 aqui dá para cortar com 8. Lá em cima, né, tem um 6. Então, 35 vezes 2, então esse resultado ali em cima, pessoal, vale 70, ok? Deu certinho, depois você pode fazer com calma aí essa continha, né? O número de percursos possíveis será igual a 70. Esse item está correto, sincero, verdadeiro, verdade? Ok? Então, permutação de 8 dividido pela permutação de 4, 4. Vamos lá, acompanha aqui comigo aqui na telinha. Aqui eu vou mostrar aqui para vocês. Então, resumo da história. O que você vai fazer? Analise essa situação aqui que o item está te propondo. Veja quantos movimentos na horizontal, vertical, diagonal você vai ter que utilizar e monte um exemplo. Lembre-se disso, monte um exemplo. Até porque tem algumas situações que essa quantidade aqui é bem baixa. De repente, se você montar os exemplos ali de um por um, não demora tanto e você chega à resposta correta, ok? Beleza? Monte um exemplo. Aí eu montei aqui um exemplo. Aí nesse exemplo que eu montei, eu verifiquei aqui que o H repete 4 vezes e o V também repete 4 vezes. Quando a gente quer desprezar a ordem dos elementos, o que a gente faz? Divide pela permutação deles. Então eu divido pela permutação de 4 e divido pela permutação de 4. Ok? Princípio do desprezo da ordem. Certinho? Vamos fazer aqui o próximo item, ó. A questão é a mesma, tá, pessoal? Acompanha comigo aqui. Vamos lá, para a gente escrever algumas coisas. Item 2. Se forem utilizados movimentos horizontais, verticais e apenas um movimento diagonal, o número de percursos possíveis será igual a 140. Pessoal, vou utilizar movimentos na horizontal, vou utilizar movimentos na vertical, só que aqui também eu vou utilizar, mas desse aqui é só um. Beleza? Então vamos ver aqui, vamos fazer o quê? Vamos fazer um exemplo, não é isso? Combinatória. Se está com dificuldade, faça um exemplo. Isso vai te ajudar bastante. Então vamos lá montar aqui de verdinho nosso exemplo. Então eu quero um diagonal. Vou fazer logo aqui a diagonal. Pronto. Pessoal, veja que na hora que a gente faz a diagonal, ela é a composição de uma vertical com uma horizontal, não é verdade? Okay? Chegamos aqui nesse quadradinho. Agora vamos utilizar movimentos na horizontal. 1, 2, 3. Na vertical, 1, 2, 3. Ok? Então vamos montar aqui, ó. Aqui do lado, o que vai acontecer então? Eu utilizei 1 na diagonal, 3 na horizontal e 3 na vertical. Beleza? Ok? Bom, galera, então aqui nós temos quantas letrinhas? Nós temos aqui um total de 7 letras, não é isso? Se a gente trocar essas letrinhas de lugar, geram novas configurações, geram novos caminhos, né? Então, se a gente trocar aqui, vai gerar novos caminhos, gerando novas possibilidades. Vamos lá, a princípio nós temos quanto aqui? Nós temos uma permutação de 7 elementos, gerando 7 fatoriais caminhos distintos. No entanto, eu tenho aqui repetição de 3Hs, então eu vou marcar aqui, ó 3Hs e 3 vezes, ok? Então, nós temos repetições. Então, a gente aplica o princípio de desprezo da ordem. Eu vou dividir pela permutação dos 3Hs, divido também pela permutação dos 3 vezes, ok? Vamos ver aqui quanto é que vai dar esse resultado. Permutação de 7. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial parou, né? Porque essa permutação de 3 aqui do final a gente também coloca 3 fatorial. E essa permutação de 3 que aparece aqui, pessoal, a gente escreve 3 vezes 2 vezes 1. Ok? Veja que é possível simplificarmos aqui. 3 fatorial com 3 fatorial. 3 vezes 2 vai dar 6. Resposta vai ser 7 vezes 5 vezes 4. Pessoal, esse produto aqui, ele é igual a 140. Então, esse item aqui também está sincero, correto e verdadeiro.
É isso mesmo. Beleza? Ok? Vamos lá comigo aqui, pra gente fazer um resumo. Então, olha só, o que a gente fez aqui, pessoal? Monta um exemplo. No exemplo que você montar, você vai ver que o movimento na diagonal, na verdade, ele acaba sendo a composição, então, da vertical e da horizontal. Certo? Monta um exemplo. No exemplo, você vai ver que vai ter uma diagonal, 3 na horizontal, 3 na vertical. E aí, o que você vai ter que fazer? Trocar essas letrinhas de lugar. Na hora que você troca essas letrinhas de lugar, geram novos caminhos, geram novas configurações, geram novos percursos distintos. Beleza? Permutação de quantos elementos? Permutação de 7, com repetição de 3 e de 3, divida por 3 fatorial, divida por 3 fatorial. Achou a resposta ali, 140, beleza? Pessoal, essa questão aqui, 3 itens, ok? Quando o NB cobrou essa questão, vamos lá para o último item. Vamos lá, vamos resolver aqui comigo. Utilizando movimentos horizontais, verticais e 3 movimentos diagonais, o número de percursos possíveis é igual a 140. Igual a 10, desculpa, né? Vamos lá. Pessoal, eu tenho 3 na diagonal. Então, tenho todos, né? Só que na diagonal aqui são 3. Então, vamos lá. Vamos montar aqui o nosso exemplo. Então, ó, 1, 2, 3. Pessoal, chegando aqui, necessariamente para chegar ao quadrado direito inferior, nós temos que utilizar em algum momento o movimento na horizontal e um na vertical. Então, de acordo com esse exemplo montado aí, nós temos diagonal, 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 horizontal e vertical, né? Ok? Esse aí é um exemplo, ok? Observe aqui que nós temos uma quantidade total de 5 letrinhas, não é isso? Nós temos 5 letrinhas aí. Pessoal, eu quero fazer o seguinte, ó, eu quero permutar essas 5 letrinhas, gerando novos caminhos, dividindo pela repetição de 3 elementos. Se você observar aqui, a letrinha D, ela acaba repetindo aqui 3 vezes, beleza? Ok? Vamos lá, permutação de 5 é 5 fatorial. Permutação de 3, 3 fatorial. Ok? Aí vamos lá, o que a gente faz aqui, ó? 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Cortou aqui com esse 3 fatorial. Simplificou, a resposta aqui dá 20. Beleza? Pessoal, ele falou aqui que o número de percursos é igual a 10. Esse item aqui está falso, errado, incorreto, mentiroso, na verdade? Ok? Beleza? Bom, pessoal, então com isso daqui vimos... Volta aqui para mim. Com isso daqui a gente fechou, então, a permutação, ok? Permutação quando nós não temos termos repetidos, n elementos, n fatorial. Se tiver repetição, utilize o princípio de desprezo da ordem, ok? Lembre-se disso. Como é que funciona o princípio de desprezo da ordem? Tem 2 letrinhas repetidas, divida pela permutação de 2. Se fossem 3, dividiria pela permutação de 3 e assim sucessivamente. Beleza? Ok? Muito bom, galera, muito bom. Com essas dicas aqui já dá pra gente fazer bastante coisa da prova, hein? Olha só, próximo tópico. Arranjo. Que é esse arranjo, ok? Tem essa fórmula aí, arranjo de n elementos tomados K a K. Tem essa formulinha aí. Como é que isso funciona? Então, vamos lá. O legal disso daqui, pessoal, não é você decorar as fórmulas, ok? Não decore as fórmulas de combinatória, por quê? Porque a quantidade de fórmulas de combinatória é pequena demais, ok? Só que só com elas, se você não entender o funcionamento da questão, você vai acabar ficando com dificuldade se vai ter que aplicar um arranjo, uma combinação, uma permutação, né? Então é muito importante que você entenda os princípios básicos da combinatória. Ou seja, de fato tentar utilizar o princípio fundamental da contagem para que você consiga resolver naturalmente os exercícios sem a fórmula. Eu coloquei a fórmula aqui, eu vou mostrar mais ou menos de onde que veio essa fórmula, mas o entendimento dela é muito melhor, ok? Então, bora comigo aqui, a gente escreveu algumas coisinhas. Então, imagine o seguinte, pessoal. Imagine que eu tenho aqui um grupo. E esse grupo ele tem n elementos, beleza? Um grupo com 5 elementos, com 6 elementos, enfim. E aí, desse grupo, pessoal, eu vou selecionar um subgrupo. E esse meu subgrupo tem uma quantidade de elementos menor ou igual a n, uma quantidade k. Beleza? Aí a pergunta é o seguinte,
quantos subgrupos eu consigo montar com esse grupo de N elementos? Quantos subgrupos eu consigo montar com esse grupo de N elementos? Pessoal, essa resposta ela não é tão rápida assim, porque depende da situação, depende do contexto. Por exemplo, imagine pegar aqui. Imagine que nós temos aqui uma corrida, certo? E nessa corrida aqui eu tenho 5 atletas disputando. Tá certo? Pessoal, e aí eu quero aqui uma configuração para os 3 primeiros colocados. Eu tenho o primeiro colocado, o segundo colocado, o terceiro colocado. Então perceba o seguinte, ó. Eu tenho um grupo aqui composto por 5 pessoas. Identificou aqui que é um grupo, ok? E o meu subgrupo, pessoal, ele é composto por 3 pessoas, não é assim? Ok? Aí, quantos subgrupos nós conseguimos montar? Ou seja, quantas configurações distintas para os 3 primeiros colocados a gente consegue montar? Agora eu consigo responder como que a gente tem que fazer essa questão. Por quê? Porque agora, pessoal, é o seguinte, ó, as posições são importantíssimas. Primeiro, segundo e terceiro colocados, a ordem aqui é importantíssima, ok? Bom, quem for o primeiro colocado provavelmente vai ficar mais feliz, né? Então, se a gente trocar o primeiro de lugar com o segundo ou com o terceiro, isso vai fazer toda a diferença. Mas veja que a gente não precisa aplicar a fórmula não, pessoal. Olha só o que você vai fazer nesse tipo de situação. Você vem aqui e fala o seguinte, peraí, tem 5 pessoas, né? Meu grupo é composto por 5 pessoas. Então, por exemplo, eu tenho aqui possibilidades para a pessoa A, B, C, D ou E. Lembra que lá? Monta um exemplo. Okay? Suponha que em primeiro lugar ficou aqui a pessoa D. Nós tínhamos então 5 possibilidades aqui, escolhemos uma para o primeiro lugar. Quantos que restaram aqui para o segundo lugar? Pode ser as pessoas A, B, C ou E. Então suponha aqui que em segundo lugar, pessoal, tenha ficado aqui a pessoa B. Quantas possibilidades nós temos aqui para o segundo? 4 possibilidades, escolhemos o B. E para o terceiro lugar, nós temos aqui A, C e E, ok? Nós tínhamos essas 3 possibilidades aqui, então colocamos aqui 3. Pessoal, se a gente pode escolher, por exemplo, aqui a letrinha A, né? Então quer dizer que essa configuração dos 3 primeiros ficou DBA. Nós temos quantos resultados totais aqui? 20 vezes 3, 60. Então o que isso significa? Significa que nós temos 60 subgrupos possíveis, ok? De serem formados nessa condição. 60 subgrupos possíveis em que a ordem aqui acaba sendo importante. Pessoal, então é isso que você vai fazer, basta você multiplicar essas quantidades. Agora, quem quiser jogar na fórmula, como é que ficaria, pessoal? O N aqui nessa situação é a quantidade de elementos do grupo 5, ok? O K aqui nessa situação é a quantidade de elementos do subgrupo. N grupo, K subgrupo. No subgrupo nós temos quantas possibilidades aqui, né? Nós queremos montar subgrupos com 3, né? Bom, aplicando aqui na formulinha, pessoal, como é que ficaria? Arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3. Isso aqui vai ser igual a 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. Então, esse arranjo aqui de 5 elementos tomados 3 a 3 vai ser igual. Lá em cima, pessoal, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. E aqui embaixo, 5 menos 3, 2 fatorial. Você percebe que vai cortar esse 2 fatorial e 2 fatorial? É com esse procedimento, galera, que a gente acaba fazendo a demonstração dessa formulinha aqui do arranjo, tá? Ok? Então, aqui vai ficar 5 vezes 4 vezes 3, 60 possibilidades. Beleza? Acompanha aqui comigo aqui na tela. Então, pessoal, como que vai funcionar o arranjo, ok? Eu tenho um grupo composto com uma quantidade de elementos, N elementos. 10 pessoas, no caso aqui eu botei 5 atletas. Beleza? Quantidade qualquer de elementos aqui. K é um subgrupo. Esse subgrupo ele pode ter o mesmo tamanho do grupo, ok? Tem 5 pessoas, eu quero o resultado para as 5. Okay? Só que se a gente fizer isso, sabe o que vai acontecer? Vira uma permutação. Então, se do grupo eu escolher uma quantidade igual a desse grupo aqui, certo? N, aqui eu escolho os N,
a gente acaba fazendo uma permutação, que foi o tópico anterior, beleza? Bom, então eu tenho 5, quero escolher aqui para os 3 primeiros lugares. Pessoal, monta o exemplo se sentir a dificuldade. Você viu aqui com o exemplo dá para a gente escolher de um por um e sai justamente os valores lá de cima? Então, inicialmente eu tinha 5 pessoas, escolhi uma, agora tenho 4, escolhi mais uma, agora tenho 3. E aí vai dar o produto 60. Jogar na formulinha vai achar o mesmo valor. Olha, eu sugiro que você faça assim, nesse formato, beleza? Ok? Evite utilizar aquela formulinha ali. Isso aqui é bem natural. Por quê? Porque você está intuitivamente utilizando passos do princípio fundamental da contagem, né? Então eu sugiro que você faça esse procedimento que aparece aqui, tá bom? Então vai multiplicando, vai escolhendo um, cai uma unidade. Escolhe aqui, mais um, cai uma unidade. Beleza? Viu? Faça assim, ok? Então, é uma galera que pergunta assim, quando eu vou multiplicando termo a termo, o que eu estou fazendo? Cara, se está diminuindo uma unidade, você tinha essa situação acontecendo, é porque no fundo você está aplicando um arranjo. Ok? Beleza? Agora vamos fazer aqui um caso mais elaborado. Na verdade, se você observar assim, é a pura aplicação disso daqui. Ok? Só que você tem que procurar entender no texto que é justamente isso daqui que ele está pedindo. Por isso que eu falei, não adianta você saber essa fórmula. Não adianta saber essa fórmula. Se você não souber aqui, né, que essa é a ideia, que é a ideia válida, ou seja, de um grupo eu seleciono um subgrupo e a troca entre eles aqui geram novas configurações. Veja que o caso DBA é diferente do caso ABD, né, porque quem chegaria em primeiro e em terceiro seriam pessoas diferentes. Toda vez que essa ordem for importante, ok, você deve levar isso em consideração. Beleza? Ok? Então, olha aqui uma questão do NB sobre isso. Um ônibus parte com 6 passageiros e para em 10 pontos diferentes. Sabendo que 2 ou mais passageiros não desembarcam no mesmo ponto, considere S o número possível de formas de desembarques desses passageiros. Calcule a soma dos algarismos do número S. Galera, então vamos lá. Colocando aqui os dados. Eu tenho aqui 6 passageiros. Ok? Certo? E eu tenho aqui 10 pontos diferentes, beleza? Aí tá pedindo para a gente calcular o número possíveis de formas de desembarque desses passageiros. Então imagine a seguinte situação, vamos lá, eu tenho um passageiro A, B, C, D, E e F, beleza? Tá aí os 6 passageiros, tranquilo? O que vai acontecer com esses 6 passageiros, pessoal? Eles vão descer em 10 pontos diferentes. Então, vamos marcar aqui esses pontos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Ok? Então, esses 6 passageiros vão descer aqui, né? Tem 10 possibilidades de pontos diferentes para eles descerem aí. Ok? Beleza? Pessoal, vamos lá. Eu tenho um grupo composto por 10 elementos, um subgrupo composto por 6 elementos. Certo? Será que isso aqui é um arranjo? Vamos ver, pergunto para você, né? Faz diferença o passageiro aqui descer na primeira ou na segunda parada? Faz diferença? Ele descer na primeira ou na segunda? Tá aqui a primeira parada, tá aqui a segunda parada, tá aqui a terceira parada, até chegar à 10ª parada, beleza? Ó, se você teve dificuldade para responder isso daqui, você não tá andando de busão não, viu? Porque quem anda de busão, com certeza sabe aqui que tem total diferença entre descer na primeira e na segunda, meu amigo. Ok? Se você perde aqui, inclusive, você vai demorar um pouquinho para chegar em casa, né? Então, quem anda de busão teria essa noção aqui bem clara de que faz toda a diferença descer na primeira ou na segunda. Então, olha só, para esse primeiro passageiro aqui, vamos pensar aqui sem a fórmula, olha só. Para o passageiro A, quantas possibilidades ele tem aqui para desembarcar? Quantos pontos distintos? Bom, ele tem 10 possibilidades aqui de desembarques distintos, ok? Esse 10 mais bonitinho, 10 está aqui. Galera, agora o B. O B, ele só não vai descer no mesmo local que o A desceu, ok? Eles não desembarcam no mesmo ponto. Então, o B não tem 10 possibilidades, o B agora tem 9. O C, pessoal, o C não tem mais 9, o C agora tem 8. Quantas possibilidades aqui para o D? 7. Para o E, 6. Para o F, 5. Beleza? Ok? Pessoal,
esse produto aqui é um número gigantesco, ok? Ele é um número gigantesco, mas aí a questão para você marcar no cartão do NB, ele que é a soma dos algarismos, ok? Desse resultado. Pessoal, esse resultado aqui ele vai dar 151.200, ok? Beleza? A soma dos algarismos aqui, né? A soma dos algarismos, 1 mais 5 mais 1 mais 2 mais 0 mais 0. A soma aqui vai ser igual a 9, né? Beleza? Ok? Esse número é tão grande que eu tinha até colocado esse gabarito aqui no finalzinho, só porque se eu tivesse esquecido aqui. 151.200. Atenção aí para quem for desembarcar em Brasília para fazer a prova da UNB. Pessoal, isso aqui é uma questão chamada questão tipo B, ok? O que é uma questão tipo B? É uma questão que você... Tipo B. É uma questão, pessoal, que você tem que gerar como resultado um número que fica de 000 até 999, ok? Então, vai ter um cartão resposta lá para você marcar isso aqui, ó, e vai estar mais ou menos assim esse cartão resposta, ok? Ele vai ter esse padrão aqui. Vão ter os valores descritos de 000 até... Pô, tá acabando, né, o espaço. Mas eu acho que vai... Ó, aqui é 8, 9, 9, 9. Então, por exemplo, ó, você que está desembarcando aí em Brasília para fazer essa prova, você vai ter que marcar o seguinte. Você vai marcar 0, 0, 9, beleza? Você vai fazer essa marcação assim, ok? Lembrando que esse tipo de item, pessoal, gera uma pontuação dobrada em relação aos itens tipo A, que é aquele item que você julga em verdadeiro ou falso. Na verdade, em certo ou errado, né? Ok? Ora, agora aqui, pessoal, para resolver essa questão por meio da fórmula, seria pensar o seguinte: o meu grupo 10, meu subgrupo 6, eu quero pegar essas 10 paradas e montar grupos com 6, lembrando que a ordem aqui faz diferença, porque descer na parada 2 e 3 faz totalmente diferença, ok? Se você ainda está com dúvida disso, faça amanhã esse teste. Desce na parada diferente, que você com certeza vai sentir a diferença disso. Ok? Então isso é um arranjo de 10 escolhido 6 a 6. Ok? Então isso daqui poderíamos aplicar a formulinha. Isso é 10 fatorial dividido por 10 menos 6 fatorial. Certo? Você vai chegar ao mesmo resultado ali. Tá bom? Beleza? Galera, é assim que funciona o arranjo. Beleza? Volta aqui para mim então. Beleza? Olha só, então, 6 passageiros, 10 pontos diferentes. Esse camarada aqui tem 10 possibilidades, esse tem 9, até chegar nesse último com 5 possibilidades. Basta multiplicar esses resultados. E lembrando aqui que essa troca de posição gera uma nova configuração. Trocou a posição, gerou nova configuração. É só multiplicar esses termos aqui que você vai achar a resposta. No fundo, você está aplicando um arranjo. Beleza? Ok? Legal. Pessoal, mais uma questãozinha aí, questão mais nova que apareceu aí, ok? Envolvendo um mix de conteúdos, tá? Vamos lá. Vamos fazer ela aqui. Um turista, depois de fotografar cada uma das 12 estátuas, separou as fotos dos 4 principais profetas do Antigo Testamento das fotos dos outros 8 profetas. Com essas 12 fotos, ele pretende montar painéis, cuja estrutura é mostrada na ilustração abaixo. Em cada painel constarão fotos de 3 profetas diferentes e a figura central será sempre de um dos 4 profetas principais. Com base nessas informações, calcule a quantidade de painéis distintos que o turista poderá montar. Galera, isso aqui também foi uma questão tipo B, beleza? Uma questão que tinha que marcar conforme aquele padrão descrito na questão anterior. Tá bom? Vamos lá, como é que a gente vai resolver aqui essa questão? A gente tem aqui 12 estátuas, ok? Então quer dizer que nós temos um grupo aqui composto por 12 elementos. Beleza? Bom, separou as fotos dos 4 principais profetas do Antigo Testamento das fotos dos outros 8. Então tem 4 separados dos 8, ok? Ele vai montar painéis cuja estrutura é mostrada nessa ilustração. Tem fotos de 3 profetas e a figura central será sempre
de um dos 4 profetas principais, ok? Beleza? Então, pessoal, tem um princípio importante aqui. Lembra do princípio de desprezo da ordem? Olha, esse outro princípio aqui, ele é importantíssimo, ele é chamado de princípio da preferência. Princípio, vou anotar aqui, princípio da preferência. Beleza? Princípio da preferência. Ok? O que é o princípio da preferência? Pessoal, o princípio da preferência fala que a gente tem que começar a resolver um exercício de combinatória pela restrição. Ok? Eu tenho que resolver o exercício de combinatória primeiro pelo aquele caso que vai gerar um problema. Ok? Se a gente não efetuar primeiro ele, vai gerar um problema no cálculo como um todo. Então, qual é a preferência? Qual é a restrição? A restrição é que a figura central será sempre de um dos 4 profetas. Então, você vai fazer o seguinte, olha só. Nessa figura principal aqui, tem 4 possibilidades, ok? Que é um dos 4 profetas principais. Agora, galera, os outros 2 aqui, tem quantas possibilidades, ok? Bom, nos outros 2 ele não colocou restrições. Então, imagina o seguinte, do meu grupo composto inicialmente por 12, eu coloquei uma pessoa aqui. Tem uma pessoa que está aqui, ok? Sobram quantas, galera? 12. Colocou uma aqui, sobraram 11. Então, quantas possibilidades tem para esse camarada aqui, ó? 11. Quantas possibilidades para esse outro? 10. Aqui pode ser um profeta principal ou não. Não tem mais restrição esses aqui dos lados, ok? A restrição é do camarada que está no meio, é do profeta que está no meio. Então você começa por ele, colocou uma possibilidade. E agora, tirando ele, eram 12, tirou ele, 11 e 10. Beleza? Bom, e aí você vai fazer agora o princípio fundamental da contagem. Então, 11 vezes 10 vezes 4. Isso aqui vai ser igual a 440, ok? Você tem que marcar desse jeito no gabarito com os 3 dígitos. Pessoal, no fundo, o que a gente fez no fundo aqui para resolver essa questão, hein? Olha só, a gente viu primeiramente que tínhamos 4 possibilidades para o principal. E depois, para esses restantes aqui, nós tínhamos 11 possibilidades, né? E dessas 11 possibilidades, a gente escolheu 2, ok? Então, no fundo, olha o que está acontecendo aqui. Nós temos fazendo aqui o princípio fundamental da contagem junto com um arranjo. Por isso que eu falei para vocês, galera, evita ficar decorando fórmula. Por quê? Porque nessa condição não ia ter uma fórmula que ia sair já tudo pronto, tá certo? Não era só arranjo, não era só uma combinação, uma permutação. Eu tenho 4 possibilidades, ou seja, isso aqui é como se fosse um conjunto. Eu tenho um conjunto A aqui, ok? E nessas laterais aqui, eu acabo tendo um conjunto B, ok? Então, quantas possibilidades eu vou ter? 4 do A vezes a do B, ok? Então, a gente multiplica aqui 4 por esse arranjo, vai sair a resposta também. Mas veja, prefiro muito mais que você pense aqui, certo? No princípio fundamental da contagem. Beleza? Galera, para a gente aqui poder dar um espaço aqui para a próxima super, mega, hiper, super professora, vamos adiantar aqui um pouquinho, só falar rapidamente sobre combinação, ok? Pessoal, a combinação, como é que vai funcionar? Olha só, na combinação eu tenho aqui um grupo, e esse meu grupo ele é composto por N pessoas, e aí, novamente, eu vou selecionar um subgrupo. Eu vou selecionar um subgrupo com a quantidade K pessoas, ok? Esse K aqui, pessoal, é um valor menor ou igual a N, ok? Pode ser igual. Qual é a diferença, então? Se aqui está aparecendo a mesma estrutura lá do arranjo. A diferença, pessoal, é que aqui agora a ordem entre os elementos, as funções dos elementos não são mais distintas. Por exemplo, lá, quem chegava em primeiro e segundo gerava um caso totalmente distinto. Agora, imagine que você tem o seguinte, ó. Eu tenho aqui 5 alunos, ok? Beleza? Desses 5 alunos, eu quero montar aqui um grupo de estudo, um grupo que vai apresentar aquele trabalho, né? Composto por 3 pessoas, tá? Então, eu vou pegar aqui
um grupo de estudo, que vai ser o nosso subgrupo, composto por 3 alunos. Quantos subgrupos desse aqui a gente consegue montar? Isso daqui é um caso de combinação, pessoal. Isso aqui é um caso de combinação que vai funcionar assim, olha só. Eu tenho 5, quero escolher 3. Só que agora, pessoal, o caso ABC é o mesmo caso CBA. É o mesmo grupo BAC, ok? Então tem várias possibilidades aqui para esses grupos compostos por 3 elementos. Só que todos esses aqui são iguais, ok? Agora, esse aqui, ele difere do caso ABD. Ele difere desse caso, pessoal, não pela ordem, mas sim pela natureza dos elementos envolvidos. Veja aqui em cima tinha um C e embaixo aqui tem um D. Então, pela natureza dos elementos, isso daqui causa uma diferenciação. Então, quantos subgrupos a gente vai conseguir montar nessas condições? Aí você vai fazer o seguinte, olha só. Galera, vai pensar o seguinte, você pensa como se a ordem ali fosse importante, ou seja, como se eles tivessem funções distintas. Aí como é que ficaria aqui? 5 vezes 4 vezes 3. Só que agora, essa troca de posição de 3 elementos não é mais importante. Você que acompanhou desde o início da aula, você viu o princípio do desprezo da ordem. Pessoal, como é que a gente faz para desprezar a ordem de 3 elementos? A gente divide por 3 fatorial. Lembra disso? Nós dividimos o resultado por 3 fatorial. Então, vai ser o que nós tínhamos lá para o arranjo, dividido agora pela troca da posição desses 3 elementos, dividido pela permutação de 3. Ou seja, nós vamos ter aqui um total de 10 possibilidades, ok? Um total de 10 possibilidades. Então, essa é a grande diferença entre o arranjo e a combinação. Pessoal, na combinação, na hora que a gente troca esses elementos aqui, ó, de posição, isso não gera um novo caso, é o mesmo grupo, ok? Só vai gerar um novo caso se a gente colocar um elemento aqui diferente, ok? Essa é a grande diferença aqui da combinação. Galerinha, volta aqui comigo. Pode voltar. Beleza. Então, basicamente, isso que diferencia. Vamos lá. Você vai fazer o produto 5 vezes 4 vezes 3. Será que é um caso de arranjo? Será que eles vão ter funções distintas? Ah, eles têm funções distintas. São posições diferentes. Aqui é o primeiro, segundo, terceiro colocado. Ok, aí você deixa exatamente assim o produto. Não, ele não tem função distinta não. Se a gente trocar esses 3 elementos de posição, vai gerar casos que são iguais, ok? A gente vai estar contando grupos repetidos. O grupo formado pela pessoa ABC é o mesmo grupo da pessoa CBA. Aí como é que a gente faz como é que a gente despreza essa ordem? A gente aplica o princípio da desprezo da ordem. A gente divide pela permutação dessa quantidade de elementos, ok? E aí você obtém a combinação. Beleza? Galera, foi um grande prazer estar aí com vocês, beleza? Eu vou dar espaço aqui agora para a professora mega ultra violenta Juliana, beleza? E eu queria agradecer de fato aqui pelo apoio que vocês deram aí. Uma galera já estava mandando aí no privado aqui uma força aí para mim, porque não é fácil, é para o Brasil inteiro, né, que a gente está mostrando isso. É só uma forma de tentar fazer com que a gente fique mais calmo. Mas obrigado aí por todo mundo que apoiou, beleza? Obrigado aí pela confiança dos alunos na Academia das Específicas, ok? Muita gente já procurando aí para o próximo semestre. De fato, nós temos vagas limitadas. São 60 alunos só na específica pela manhã, 60 na específica pela tarde, ok? Então, se você gostou aí, pode vir nos procurar aqui em Brasília, tudo bem? Queria agradecer bastante aqui ao nosso querido parceiro Partiu Enem. Galera, nós vamos estar sempre produzindo mais vídeos aí, então pode acompanhar no canal, pode seguir a gente aí que vocês vão ter dicas novas, vocês vão ter um acompanhamento forte aí da gente, beleza? Um grande abraço aí para todos vocês. Obrigado, galera. Até a próxima.